Passo então a palavra ao João Carrasco, de Soleiro e Palau. Muito bom dia a todos. O meu nome, como disse, é João Carrasco, faço parte da Soleiro e Palau. Eu aqui, o meu colega Marco e também o meu colega Gabriel fazemos parte do departamento dedicado só à parte do VMC, que é este equipamento que estão a ver aqui. Pedimos para fazer uma apresentação um pouco mais prática, para também ter a noção do que é um equipamento, não só termos a imagem do equipamento dentro do sistema. Temos o equipamento aqui em formato físico e também alguns dos acessórios. Vou mostrar mais à frente como é que se faz um pouco da instalação, para também terem uma ideia do que é colocar em casa, do que é que vão fazer nos vossos projetos também de VMC. Fazendo uma pequena introdução, a Soleiro e Palau é uma empresa que existe em Portugal como filial da empresa-mãe com sede em Barcelona desde 1989 e até então é líder mundial em termos de ventilação doméstica. Penso que todos conhecem a Soleiro e Palau pelos tratores de banho que são colocados em casa. E a Soleiro e Palau, ao longo dos anos, foi adquirindo fábricas e empresas também para alargar o seu leque de oferta ao mercado nacional e internacional também. Entrando aqui em específico na VMC e que nos traz aqui hoje. Este aqui é um dos equipamentos de referência. O que é que faz o VMC, para quem não sabe ainda? Ele retira o ar dos espaços úmidos, neste caso casas de banho, cozinhas, lavandarias, tudo que seja um ar mais poluído e mais úmido, e tem um promotador que vai estar aqui. Esse ar poluído é expelido para o exterior. Antes de ir para o exterior, passa neste promotador, onde existe um cruzamento do ar que vem do exterior, o ar novo, neste caso limpo e filtrado, e faz uma recuperação de calor de cerca de 90% a 92% de eficiência. Para ter uma ideia em termos numéricos, estamos a falar que se estivermos a extrair das casas de banho a cerca de 25 graus e tivermos o ar lá fora a entrar dentro de casa a 0 graus, ele vai passar no promotador e vai ter uma recuperação que pode chegar até estamos a insuflar nos quartos a 22, 23 graus de temperatura, ou seja, uma temperatura completamente confortável e amena para a utilização das pessoas. O que é que isto faz? Faz com que a pessoa baixe muito a fatura energética em termos de climatização. Como sabem, muitas casas passive-house também não têm necessidade até de ter um sistema de climatização ativo, porque o sistema do VMC consegue criar uma temperatura uniforme na habitação toda. Tudo o que for necessário em termos de climatização será para os picos de calor, para os picos de frio que podem ter em algumas alturas do ano, em algumas zonas do país. O que é que faz também o VMC? O mais importante deveria ser isto, é a qualidade do ar interior. Nós estamos a falar que num quarto, passado uma hora, 2 horas, nós triplicamos o valor de CO2, que deveria ser o normal para estarmos num espaço em comum. Se eu agora tivesse aqui uma sonda CO2 para cá, sempre lá em cima, no nosso stand, convidamos a irem visitar uma sonda de CO2, ela estaria já no vermelho. Temos aqui uma concentração muito elevada de pessoas, aqui não parece que haja nenhum sistema de ventilação ativo, por isso vamos ter aqui níveis de CO2, partículas de ar, de umidade relativa muito elevados e até, a mim, como estou a ver, me custa às vezes a falar, é devido também à elevada concentração de CO2 que temos neste espaço. Depois temos a questão do conforto térmico, que ocorre por causa do promotador contrafluxo, muito importante esta diferença entre fluxos cruzados e contrafluxo, vai aparecer muitas vezes a diferença. O que é que faz um contrafluxo, como podem ver, tem este formato aqui hexagonal, enquanto o fluxo cruzado vai ser um losango. O que é que este permite? O ar entra aqui, percorre este caminho e depois é que sai, ou seja, tem uma permuta muito maior. Estamos a falar de eficiências mínimas muito mais altas, estamos a falar sempre de 85% para cima, enquanto nos fluxos cruzados estamos a falar de máquinas que podem vir dos 40% até aos 90% também de eficiência, mas só chegam aos 90% quando têm características de exteriores de umidade e temperatura ideais para conseguir chegar a esses valores. E depois temos ali o conforto acústico também, que é muito importante nesses sistemas, e como acontece também nas casas passive-house, as únicas saídas que temos para o exterior vai ser a admissão da máquina e a exaustão da máquina. Para além disso, para fazer a ventilação da habitação, não temos necessidade de mais nenhuma abertura para o exterior. Se tivermos ventilação natural, temos que abrir as janelas ou ter grelhas na fachada. Se temos ventilação simples fluxo, vamos ter os extratores de banho ou um extrator centralizado a fazer a extração de tudo, e depois vai entrar por grelhas, aquelas famosas grelhas que agora vemos na maior parte dos edifícios, que são grelhas autorreguláveis, ou seja, o conforto acústico. Em termos do ruído que vem do exterior, não acontece com este equipamento. O único ruído que vamos ter vai ser junto ao equipamento, se este for bem instalado, como é óbvio, se for mal instalado, vamos ter ruído também nas grelhas, que é uma coisa muito importante neste tipo de sistemas.
que vender o conceito agora já é mais fácil, vender o conceito do VMC, porque as pessoas já estão mais ambientadas ao que é o VMC, agora é vender o conceito e a boa instalação e o bom dimensionamento do sistema. Okay? Isto não é só vender o equipamento, e colocar aqui uma conduta para cada um dos espaços e pensar que o sistema vai funcionar da melhor maneira. Temos de ter alguns cuidados em termos de caudais e em termos de seleção e dimensionamento dos equipamentos, que são bastante importantes para o bom funcionamento de todo o sistema. Em termos de funcionalidades, este aqui, este é o nosso equipamento de referência, certificado Passive House. Para terem uma ideia, depois amanhã, se estiverem cá, vai haver a apresentação também da Casa do Campo da Ana Varela. Qual é lá no equipamento destes aqui? Não vai ser este, vai ser acima deste aqui. Nós estamos em parceria com a Ana Varela a fazer, fizemos o dimensionamento e instalação também com um parceiro nosso, todo o sistema para a casa dela. Apesar da casa não ser capaz de atingir as certificações Passive House devido a ser uma construção e a ser complicada em termos construtivos, vai levar um sistema de VMC com recuperação de calor, que será um equipamento deste um pouco maior por causa da dimensão da casa. Para terem uma ideia do que é que ele faz, este já vem com uma sonda de umidade relativa integrada, ou seja, nós conseguimos que os nossos sistemas façam o controle da umidade relativa interior da habitação. O que é que ele faz? Mede a umidade relativa na extração, pouco das casas de banho e cozinhas, e a partir do momento que ela atravessa certos limites máximos que são definidos no arranque do equipamento, a máquina acelera para promover, para conseguir baixar a umidade relativa interior. Também é possível colocar este tipo de sensores externos em cada um dos espaços, seja de umidade, seja de CO2, seja de partículas de ar. Eu poderia ter aqui o sensor de CO2, agora estaria no vermelho, a máquina ia acelerar até a velocidade máxima para tentar baixar este valor de CO2 que temos aqui. Em termos de funcionalidades, para terem uma ideia, isto faz o controle de 3 velocidades, funciona no modo automático, programação semanal, sensor de CO2, sensor de umidade relativa ou que estiver integrado no sistema. Função de bypass, o que é que isto é o bypass? A bypass ela faz uma permuta, ou seja, ela abre aqui, o bypass é este que vem aqui, e o que é que ele faz? Ele abre e passa à volta do permutador, ou seja, não existe recuperação de calor. E perguntam porquê, temos o sistema de VMC com recuperação de calor, porque nós queremos é ter recuperação de calor. Sim. No verão, por exemplo, é o que é sempre a estação mais problemática para este tipo de sistemas. Vamos imaginar que temos dentro de casa 30 graus ou 27 graus dentro de casa e lá fora estão 18 graus ou 20 graus. Não faz sentido, ou não é benéfico eu estar a fazer uma recuperação de calor porque eu quero baixar a temperatura da habitação, não quero estar a colocar o ar, eu tenho 27, ou tenho o ar lá fora a 20 graus, vou estar a pôr a 25 ou 26 dentro de casa com esse que eu quero baixar a temperatura até uma temperatura de conforto, 23, 24, 25. O que é que ele faz? Faz um bypass ao permutador e os 20 graus do exterior vão entrar diretamente dentro de casa sem haver nenhum tipo de recuperação de calor. Isto, claro, que obedece a temperaturas mínimas, nunca podemos ter temperaturas mínimas exteriores muito baixas, senão vamos ter frio a entrar dentro de casa, mas ele faz isso automaticamente, ou então manualmente também pode fazer essa ativação do bypass. E depois temos aqui o modo de festa, como vem aqui um copo de cocktail, isto aqui é para quando tem festas em casa, liga aqui no botão e a máquina e leva ao máximo de equipamento para ter uma permuta maior, porque temos mais gente e precisamos de uma renovação mais alta na habitação. Em termos de instalação, vou passar aqui para só pedir aqui ao Marco para abrir aqui só esta parte da máquina, para poderem ver o que é um permutador. Às vezes nós falamos em permutador, a recuperação de calor e tudo, nunca tiveram noção do que é em termos de recuperação. Em termos de instalação, isto é bastante simples, temos duas saídas posterior, obrigatoriamente isoladas para prevenir condensações, e depois temos as duas saídas para o interior, uma de extração, uma de insuflação, uma de recolha do ar dos espaços úmidos, uma de entrada de ar do ar limpo para os quartos, salas e zonas secas, neste caso, e não úmidas. Da máquina sai uma conduta principal para a insuflação, entra neste distribuidor, é o chamado distribuidor, pode ser assim, pode ir até várias saídas. Okay? Depois aqui o que acontece, isto é de 4, podemos ter 6, 8 ou 10 saídas e podemos pôr 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da moradia, podemos ter um palácio, então temos aqui distribuidor de sorteio direito para conseguir completar a moradia. E depois acontece uma conduta individualizada para cada um dos espaços, uma ou duas ou três ou quatro, dependendo da área do espaço. Isso é o mais importante. O que acontece é que temos a notar agora com a experiência que temos em termos de mercado, as pessoas não instalam isto, então metem uma conduta para cada um dos espaços e como se fizesse a ventilação de cada, vamos imaginar, um quarto com 15 metros quadrados, não tem a mesma necessidade de ventilação que uma sala com 40 metros quadrados. Ou seja, em vez de colocarmos uma conduta numa sala, temos que colocar duas, ou três, ou quatro, ou o que for necessário em termos legislativos, que é obrigatório colocar. Nós somos obrigados a fazer a meia renovação horária,
Isso é o que está de legislação. E depois temos que cumprir caudais individuais por espaço. Isso é o que agora está a tornar mais complicado este tipo de sistemas. Depois daqui sai a conduta para cada uma das unidades e ela depois entra aqui no terminal. Isto é tudo feito através de anéis de vedação. Tem um anel de vedação, entra aqui, tranca, mete a grelha final aqui, a grelha de estar para aqui para trás, mete aqui a grelha e está terminado. Entra a conduta, sai a grelha. Okay? É assim que funciona em termos de instalação dos sistemas. Bastante simples. O importante também, a regulação de caudal. Okay? Isto aqui é um regulador de caudal que funciona automaticamente. O que é que ele faz? Ele passa aqui o ar e ele vai ajustando, vai abrindo e vai fechando mediante a quantidade que tem para limitar ao caudal que nós colocamos aqui na parte lateral deste acessório. Esta diferença em relação a outros tipos de reguladores de caudal. Normalmente os reguladores de caudal que nós vimos é uma borboleta, nós abrimos e fechamos e ela mantém o caudal que nós queremos. O problema desse tipo de regulação, eu fiz uma medição inicial, eu regulei para aquele caudal, se eu aumentar a velocidade da máquina, em vez de passar 30, vai passar 40, porque ela não me limita, só me limita a área. Se eu tiver mais caudal, para aquela área vai passar mais, se eu tiver o mesmo espaço, e se tiver mais caudal, vai passar mais caudal depois no final do que eu tinha inicialmente. Este regulador não, ele vai se adaptando automaticamente para me limitar o mesmo caudal àquilo que eu necessito. Isto serve para quê? O que acontecia era que nós aumentámos a velocidade da máquina, só que temos uma maior renovação na sala e na cozinha, por exemplo, e estamos a aumentar o caudal de circulação nos quartos, depois pode se tornar bastante desconfortável para quem está em cada um dos quartos. Por isso, a regulação de caudal é bastante importante para um sistema de VMC. Outra questão também muito colocada, manutenção do sistema, troca de filtros. Filtros que são trocados, não lavados, ok? Isto é um filtro, neste caso é um G4, temos até o F9, o F7 ou o F9, isto depois depende da filtragem que nós precisamos para cada uma das zonas. Isto é o pente de série. Normalmente é feita a troca de filtros. Se não for feita a troca de filtros, o que acontece? O promotador fica sujo, vamos ter que limpar o promotador. O promotador é em plástico, também vamos aparecer muitos promotadores em cartão. Não é aconselhável os chamados promotadores entálpicos, mas em cartão. Não são aconselháveis porque eles começam-se a desfazer e depois começam a propagar cheiros e depois temos que estar a trocar o promotador passado algum tempo. Okay? E basicamente, em termos de manutenção, é isto, aconselhamos a ter uma manutenção recorrente, principalmente na troca de filtros, senão vai estragar o ventilador, vai estragar o promotador, vai queimar o equipamento. Muito cuidado no dimensionamento, nunca dimensionar o equipamento ao máximo, vamos ter maior confusão, vamos ter maior ruído, e ter atenção à quantidade de tubagem e à regulação de caudal, que é muito importante. Se não tivermos regulação de caudal, o que acontece é, vamos imaginar que tinha aqui um tramo que tinha 5 metros, depois tinha outro tramo que tinha 40. Estava a debitar 100 metros cúbicos, aqui iam ser 80, 20 e iam ser no outro, porque se não tiver nenhum tipo de regulação de caudal. É isso que acontece. Okay? E pronto, acho que, não sei se tem alguma questão. Se tiver, nós também estamos no stand lá em cima, temos lá as máquinas a funcionar. Última questão. Bom dia. Tinha uma pergunta. Relativamente às tubagens, são todas iguais ou há tipos diferentes? Temos tubagens 75, diâmetro 75, diâmetro 90, também tubagem oval. Isolada, não isolada, dependendo se vai passar a tubagem dentro ou fora do envelope térmico. Se passar fora do envelope térmico ou tiver algum sistema de climatização acoplado à máquina, podemos colocar bateria água ou bateria elétrica, a conduta tem que ser isolada. Se não 75, 90, o mais utilizado por nós, a CP, é o 90, apesar de termos o 75. Isto porque o 90 está limitado para não termos velocidades do ar muito elevadas a 45 metros cúbicos hora, que é o mínimo que nós temos de ter de extração nas casas de banho. Okay? Por isso, normalmente, optamos sempre pela tubagem de diâmetro 90, apesar de termos 75 e também aquela oval, quando temos limitações de espaço e teto falso, temos que acoplar. A grande diferença é, para uma casa de banho, em vez de passar uma ponta de 75, devo passar duas. Acontece também numa parte das vezes no mercado, é que em vez de passar as duas 75, passam-as a uma, e se passar 100 metros cúbicos a hora, ou 200 é igual, depois aquilo cria muito ruído, cria muita velocidade do ar, e isso depois prejudica o sistema em termos de solução. Não sei se há mais alguma questão. Bom dia, eu tenho uma pergunta. Eu não percebi a parte dos reguladores de caudal quando disse que limitava o caudal, por exemplo, nos quartos. Na sala nós queremos o aumento do caudal, por exemplo, naquela parte da festa, aí colocam o regulador de caudal? Ah, ok, só limitam nos quartos. Nós limitamos a utilização do regulador de caudal, normalmente casas de banho e quartos. Okay? Nas zonas comuns onde temos mais pessoas, onde temos regulação de caudal,
fazemos a regulação, mas em vez de fazer a regulação automática como aqui, é feita manualmente e depois quando é necessário aumentar o caudal da máquina, aumentamos e como não queremos aumentar no quarto, porque não existe necessidade, já está a fazer a renovação que é preciso, só aumenta no espaço comum. Normalmente agora como temos open space, regulação nos quartos, salas e cozinhas, não leva a regulação, que é onde temos mais concentração de pessoas. Se funcionar também por sensor de umidade relativa, se ela funcionar automaticamente pelo sensor de umidade relativa, também não colocamos a regulador de escala nas casas de banho, porque ela faz a gestão automática da concentração de umidade relativa. Em termos acústicos, vocês aconselham a instalação de atenuadores acústicos? Esse é um dos grandes problemas do nosso mercado atualmente. E como disse há pouco, esta máquina, por exemplo, dá para 210 metros cúbicos hora, as pessoas colocam a máquina a 210 metros cúbicos hora. Nós aconselhamos sempre a pôr atenuadores acústicos. Se a máquina estiver a funcionar ao máximo, nós dizemos que tem que colocar atenuadores acústicos. Se a máquina estiver a funcionar a uma velocidade nominal, vamos imaginar 150 metros cúbicos hora, aconselhamos, mas não é obrigatório. Okay? Isto para quê? O que é que vai fazer o atenuador acústico também para ter uma ideia? O atenuador acústico não vai reduzir o barulho da máquina aqui, vai reduzir o barulho que nós vamos sentir em cada uma das grelhas, seja de extração, seja de insuflação. E às vezes não é só a atenuação, não é só o atenuador de ruído que é importante. É também a velocidade do ar que colocamos em cada conduta, o caudal que colocamos em cada conduta. Às vezes podemos colocar aqui atenuadores acústicos que vão retirar 10 ou 15 decibéis de ruído e depois temos 5 metros por segundo uma conduta de 90, estamos a passar 80 ou 100 metros cúbicos hora e vamos ter ruído por causa da velocidade que vai ter ali um desconforto muito grande devido à saída da grelha ser bastante elevada com o caudal. Por isso aconselhamos a pôr, mas muito importante, não vai resolver os problemas quando temos muito caudal numa conduta, o atenuador acústico baixa esse valor, mas não vai resolver o problema do ruído. Não sei se tem mais alguma questão. Não? Pronto, convido-vos depois a ir lá acima ao nosso stand também. E amanhã assistirem também à apresentação da Casa do Campo da Ana Varela e com a arquiteta Tânia também da Home Stories. Podem ver que tem lá um sistema instalado numa casa que não vai ser passível alguns quadros. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço ao João a apresentação que fez.